aula de hoje eu vou fazer um resumão de português referente aos capítulos 1, 2 e 3 de interpretação textual e gramática. Então, bora lá. Nesse primeiro slide aqui eu vou falar dos capítulos 1 e 2 de interpretação de texto. E no capítulo 1 a gente fala de como interpretar textos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muita dificuldade em interpretar textos, porque eu sempre fico em dúvida entre duas respostas e as duas parecem estar certas, mas por incrível que pareça não estão. E como que a gente interpreta textos? A gente primeiro tem que entender a mensagem que ele está passando, a quem ele está direcionando essa mensagem e do que essa mensagem fala. Esses são os pontos principais para você interpretar o texto. Mas o que são textos? Textos é tudo aquilo que transmite uma mensagem. Então, interpretação textual é você interpretar uma mensagem que um texto está te passando. E no nosso capítulo 2, a gente vai falar dos gêneros textuais e dos tipos textuais, que por incrível que pareça, não são a mesma coisa. Gênero textual é o que está em maior abundância na nossa língua portuguesa, que são os contos, as fábulas, os romances, as HQs, os dramas, as comédias românticas, as comédias também, o terror, o suspense, tudo isso é gênero textual. Agora, tipo textual, na nossa língua portuguesa só existe 5. E quais que são esses tipos textuais? A gente tem a descritiva, que o próprio nome já fala, descreve algo. Está descrevendo alguma coisa naquele texto. Agora, a narrativa, o próprio nome também já fala, que vai narrar algum acontecimento. E geralmente narrativas são as nossas notícias, porque elas estão narrando algum acontecimento que teve ali no mundo e está passando pra gente. A gente também tem a argumentativa. Gente, o próprio nome já fala, argumentativa, argumento. Vai estar expressando um argumento. Um exemplo de tipo textual argumentativo é a nossa redação do Enem, que é um texto dissertativo argumentativo, que a gente fala as nossas ideias referente ao tema que eles dão. A gente também tem o tipo explicativo, que o próprio nome já fala também, que é explicar algum termo. E o maior exemplo de tipo explicativo é o nosso dicionário, porque ele explica os termos que a gente tem na nossa língua portuguesa. E por último, a gente tem o texto injuntivo, que é geralmente escrito no imperativo. Então, aquelas campanhas de vacina que a gente vê, vacine! Vá no posto, tá tudo no imperativo, porque meio que tá te dando uma ordem. E texto assim de campanha, essas coisas, são textos injuntivos. Agora, nos tópicos aqui 11, 12 e 13, é isso que eu acabei de falar pra vocês, a diferença entre gêneros e tipos textuais. Agora a gente vai para o nosso capítulo 3 de interpretação, que são as figuras de sons. Não sei se você já parou pra pensar, mas às vezes em poemas, poesias, a gente vê muitas palavras que parece que o som tá parecido, que tudo tá parecido. E é exatamente isso que eu vou falar aqui pra vocês agora. A gente tem nas nossas figuras de som a assonância. A assonância é a repetição de sons vocálicos. Tipo assim, eu colocar no meu poema muito a palavra que termina com A. Casa, cada... Deixa eu ver os exemplos que tá aqui no livro pra eu explicar pra... um exemplo de assonância. Calma, alta, clara. Clara morria de amor. Tá vendo que repetiu tudo com A no final? Isso seria a assonância. Agora, a literação é quando a gente repete fonemas parecidos. Por exemplo, eu falar palavras que praticamente o som é o mesmo. Onda, anda, aonde anda. Tá vendo que tudo é da, de, enfim. Parece tudo a mesma palavra, mas na verdade não é. E a gente tem a paronomásia, que é emprego de palavras com sons iguais e grafias praticamente iguais, mas com sentidos diferentes. Olha esse texto aqui que eu vou ler para vocês. Serás vida bem-vinda, serás viva bem-viva? São palavras que têm praticamente a escrita parecida e o som é idêntico. Mas olha, vida é uma coisa, bem-vinda é outra, viva é outra também e bem-viva é outra também. Então elas são parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes. E a gente tem a onomatopeia. Gente, a onomatopeia são aqueles balãozinhos nas nossas histórias em quadrinhos que representam o som. Por exemplo, uma pessoa dormindo, eles colocam um tanto de Z assim no balão, zzz, que é como se a pessoa estivesse dormindo. Deu pra entender, né? Não é zzz, mas deu pra entender. Igual, quando eles estão comendo alguma coisa e lá no nosso balãozinho tá escrito H ou M.
que seria indicando que ele gostou daquela coisa, que a comida tá boa, né? O som dele comendo. Agora a gente vai para a nossa segunda parte da nossa videoaula, que é os capítulos 1, 2 e 3 de gramática. No nosso capítulo 1 de gramática, a gente vai falar de gramatical e agramatical. Gente, gramatical é quando a frase, por mais que ela não está seguindo ali todas as regras da língua portuguesa, que são muitas e eu sei que não é fácil, a gente consegue entender a mensagem que um texto quer passar. Por exemplo, as mesas são amarelas. As mesas é amarelas. Desculpa, o tá errado, né, gente? Porque amarelas está no plural, então seria as mesas são amarelas. Mas enfim, as mesas é amarelas é a mesma coisa que a gente tá dando a entender que a mesa é amarela, entendeu? A mesa é amarela, independente se elas são amarelas ou se ela é amarela. Não tá seguindo a regra da língua portuguesa, mas a gente consegue entender a mensagem que a frase está querendo passar. Agora, a agramatical, o a ali na frente seria de negação, gramatical, enfim. Então, seria que, mesmo não estando seguindo as regras, você não consegue entender nada. Por exemplo, as são vermelhas. Gente, o que são vermelhas? Igual, as vermelhas são mesas. A vermelha é mesa? A cor vermelha é mesa? Você não tá querendo entender o que a mensagem tá dizendo. Então, é a gramatical. No capítulo 2, a gente vai falar de norma padrão e norma culta. Gente, norma padrão e norma culta é a mesma coisa, mas o que seria norma padrão e norma culta? São as regras que a gente tem de escrita na nossa língua portuguesa. E a norma padrão e a norma culta a gente usa em textos mais formais, que não precisa ele estar tão na risca, que no caso precisa ele estar muito na risca, o que a gente está querendo passar. Por exemplo, a gente usa a norma padrão ou a norma culta em jornais, reportagens, em redação do Enem e etc. Que são, assim, casos que a gente tem que estar com a nossa escrita na ponta da língua ali, que a gente tem que estar tendo uma escrita mais formal para estar tratando daquilo. E no nosso capítulo 3, a gente vai falar de fonemas e encontros vocálicos. O fonema é a menor unidade sonora de uma palavra. E um exemplo de fonema é assim, tanto, eu tenho a palavra tanto. O fonema de tanto é o T, né? Porque ele não é ali, como que fala? Eu esqueci, mas não é a sílaba forte da palavra, né? É a menor. E aí, se a gente trocar o T por M, a palavra vai virar manto. Tipo assim, virou duas coisas totalmente diferentes. E isso que seria o fonema. Se a gente troca alguma letra, se a gente troca a letra do nosso fonema, vira outra palavra completamente diferente. E a gente tem os nossos tipos de fonemas. Gente, os nossos fonemas, eles são dígrafos, quando duas letras se unem para representar um fonema só. Eu tô dando exemplo aqui do CH, do GU, do LH e do NH. Por exemplo, chave. O CH se junta para formar chave. Sangue. Não tem o G no final? O GU não se juntou? Isso que é exemplo de dígrafo, que é quando a gente tem duas letras representando praticamente uma só. E a gente tem os vocálicos, que são sons que a gente produz sem interferência na passagem do ar. Por exemplo, eu falo Tô tendo alguma dificuldade ali? Tipo, entendeu? E a gente tem os semivocálicos, que são formadas por vogais mais fracas. Por exemplo, o som de iu. Tá vendo como é fraco na hora de falar? E a gente tem as consoantes, que assim como os vocálicos não é sem interferência na passagem do ar, já as consoantes são com interferência na passagem do ar. Vou dar um exemplo, o som do B. Na hora que a gente tá falando B, a gente não fecha a boca? B. Isso seria uma interferência na passagem do ar. Eu não tô deixando o ar entrar todo dentro da minha boca, eu tô fechando ela pra falar o B. E a gente também tem os encontros vocálicos. A gente tem o ditongo, assim como nos tipos de fonemas, que é dígrafo, só que aqui é ditongo. E é quando a gente tem literalmente dois sons. Por exemplo, história e couro. O I é de história. A gente não fala story, a gente não fala história. A gente tem que falar história. A gente tem que juntar o I e o A para poder falar história. A mesma coisa de couro. A gente não fala a gente não fala coró, a gente não fala curo, a gente fala couro. A gente fala o O e o e o U. E a gente tem o tritongo, ditongo, né? 2, o tritongo é 3. E é quando a gente precisa falar 3 palavras juntas.
Por exemplo, Paraguai. O uai. A gente não fala Paraguai, a gente não fala Paraguai, a gente não fala Paraguá, tem que ser Paraguai, Paraguai. A gente fala o uai tudo junto. E a gente também tem um exemplo averiguei, no caso, né? A gente não fala averigue. A gente não fala averiguei. A gente, igual eu falei agora, a gente não fala averiguei, a gente fala averiguei, guei, uei, a gente tem que falar. E o hiato é quando a gente abre a boca pra falar. Por exemplo, saúde. No sal, meus dentes não estão juntos e no u eu não tenho que abrir a boca pra falar. Isso que seria a abertura da boca. Saída. O sa, meus dentes não tá junto. No i, eu não preciso abrir a boca pra poder falar. E o da, eu não preciso fechar a boca. Então, pra falar, ó, o au e o aí, eu tenho que abrir a boca. E assim, pra vocês decorarem do hiato, não só falando, porque isso pode, né, causar aí uma confusãozinha. No hiato sempre vai ter duas vogais juntas, mas que estão em sílabas diferentes. Por exemplo, saúde. O a e o u não tá na mesma sílaba. O a tá em uma e o u tá em outra. Isso que é a característica do hiato. E bom, gente, essa foi a nossa videoaula. Ela realmente foi mais longa, mas é porque esses termos do português é um pouquinho difícil de diferenciar um do outro. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários que eu respondo.